Bom dia, meu nome é Anete, eu sou professora de língua portuguesa e literatura e advogada e hoje, dia 13 de maio, eu quero falar um pouco sobre o que eu considero que é uma abolição não acabada. Por que eu assim considero? Porque abolir é libertar, mas a assinatura desta lei pode ter abolido os escravizados, mas não os libertou. Não os libertou porque não conferiu a cidadania, o acesso a direitos, o acesso ao respeito à pessoa, à sua identidade, à sua cultura e às suas tradições. É importante dizer o seguinte: os direitos dos homens libertados não foram automaticamente adquiridos com a assinatura da Lei Áurea. E mesmo as leis que vieram antes dela. Basta citar a que nós chamamos de Lei dos Sexagenários. Essa lei ela foi assinada em setembro de 1885 e libertava os escravos que tinham mais de 60 anos. Mas é importante salientarmos o seguinte: a expectativa de vida dos escravizados naquela época não chegava aos 60 anos. E se chegassem, eram pessoas que não reuniam nenhuma condição de trabalho. Então, os senhores não interessavam aquelas pessoas. Então, elas eram relegadas ao abandono. Portanto, esta lei efetivamente não trouxe benefícios aos escravizados. Podemos também falar da Lei do Ventre Livre, que foi uma lei promulgada em setembro de 1871. No seu primeiro artigo, ela dizia que os filhos da escrava que nascerem no Império desde a sua promulgação seriam considerados de condição livre. Mas notem, filhos da escrava e o escravo e o pai. E outra coisa, com quem esses filhos viveriam e onde eles viveriam? Obviamente, continuariam a viver no mesmo lugar onde seus pais eram subjugados. Então, eles não eram efetivamente livres. Eles só seriam livres quando tivessem condições de viver por conta própria. E isso também, àquela época, era muito difícil. Era difícil para um filho de negro e um filho de negra conseguir colocação em trabalho, sair do lugar onde nasceu. Portanto, ele continuaria ali indefinidamente sendo empregado, escravizado pelo proprietário do seu pai e da sua mãe. Mais do que isso, a lei sempre visou atingir ou resolver um problema existente, mas nem sempre leis são realmente efetivadas. Nem sempre as pessoas conseguem entender e ou obedecer aos ditames de uma lei. Notem que nós temos na nossa Constituição Federal a proibição de qualquer forma de racismo e discriminação, conforme estatuído no artigo 5º da nossa Constituição. E isso não foi suficiente, ainda não é suficiente para evitar que nós, negros e negras, soframos com racismo, com injúria racial e com todas as formas de discriminação. Basta perceber que nós somos mais da metade da população brasileira e ainda somos tratados como uma minoria. Basta perceber que aumentou assustadoramente nos últimos tempos as ocorrências do crime de racismo, de injúria racial, aumentou assustadoramente a agressão aos cultos de matriz africana e afro-brasileira. Portanto, se a lei fosse por si só suficiente para excluir, evitar
e acabar com todas as formas de discriminação, de racismo, isso não existiria mais no Brasil. Então eu quero fazer, após esse preâmbulo, alguns questionamentos. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Onde e como eu adquiro essa identidade? É importante lembrar que a identidade, ela se forma primeiramente no seio familiar, no contato com a grande família que faz parte da sua existência, do seu modo de viver, da sua experiência. Esta família, ela vive numa sociedade, numa comunidade. Então, em sentido amplo, a minha identidade, ela se perfaz no convívio familiar, no convívio na sociedade onde eu vivo. Ela se perfaz com a minha história, com a minha experiência. Se eu tenho negado a minha identidade, se não é reconhecida essa identidade, se não é reconhecida a minha história, como eu vou lidar com a sociedade? Notem que, com a abolição da escravatura, Rui Barbosa determinou que todos os documentos relativos à escravidão no Brasil fossem queimados. Com a queima desses documentos, queimou-se muito da nossa história. Tanto é que quantos de nós conseguem saber de onde vieram os nossos ancestrais? De qual países da África vieram nossos pais e nossos avós? Que língua eles falavam? Quais hábitos eles tinham? Quais eram as tradições que eles honravam? E uma parte da nossa história foi apagada junto com esses documentos que foram queimados. Mais do que isso, quando e como os primeiros negros e negras tiveram acesso à escola? Por que eu falo isso? Porque na época do Império, negras e negras eram proibidos de estudar. Eles não tinham direitos de estudar. Só para entender, traçando a linha do tempo, em 1824, quando foi promulgada a Constituição do Império, nela já dizia que o negro não poderia frequentar a escola. Na Constituição de 1891, que foi a Constituição da República, escola só para os filhos das famílias abastadas. Como assim? Essas famílias, elas tinham condições financeiras para contratar professores particulares para seus filhos. E as famílias que queriam mandavam seus filhos para estudar na Universidade de Coimbra, a famosa Universidade de Coimbra, e também na França. De lá, essas pessoas voltavam médicos, advogados, engenheiros, que eram as 3 profissões mais importantes à época. Portanto, negros e negras estavam excluídos desse processo educacional. Aí veio o Decreto-Lei de 1878. Esse sim permitiu que negros frequentassem um curso noturno. Entretanto, dependiam da vontade e do consentimento dos seus senhores e das suas condições físicas. Por que condições físicas? Para alguém que trabalhava o dia todo, de sol a sol, sem a mínima condição de trabalho, sem uma alimentação adequada, sem cuidados com a saúde, essa pessoa estava tão exaurida que ela não tinha condições de à noite frequentar uma escola. E isso também é uma situação que nos deixou num momento muito difícil, porque se você não tinha estudo, você não tinha condições de competir por trabalho e por melhores condições de vida. O decreto de 1890, o decreto 528, piorou ainda mais a nossa situação. Foi este decreto que permitiu a vinda de imigrantes estrangeiros. Foi quando começaram a chegar as primeiras levas de italianos, paulistas, e esse decreto proibia
a entrada de asiáticos e de africanos no Brasil, quando ele dizia taxativamente: é inteiramente livre a entrada por portões da República de indivíduos válidos, aptos para o trabalho, excetuados os indígenas da Ásia e da África. O que isso quer dizer? Aptos e válidos saudáveis, excetuados indígenas de Ásia e África, excetuados as pessoas oriundas da África e da Ásia, num processo de embranquecimento da população brasileira. E notem que essas pessoas que aqui chegavam, elas recebiam todos os benefícios para que se instalassem no Brasil, o que nunca aconteceu com nossos ancestrais negros e negras. Isso só começou a mudar quando algumas pessoas com consciência da importância da educação entenderam que, se não se estendesse o acesso à escola a todos os indivíduos, independentemente da cor da pele, nós não nos progrediríamos, nós não nos colocaríamos numa situação de igualdade social. Existiu um professor chamado Antônio Cesarino que fundou uma escola em Campinas. Essa escola funcionou entre 1860 e 1876. E nessa escola, que funcionava no período diurno, frequentavam crianças, filhas de famílias brancas. E essas crianças pagavam uma mensalidade. Através dessa mensalidade, o professor Antônio conseguiu manter meninas e meninos negros na escola noturna. Essa escola funcionou durante anos e então ela conseguiu proporcionar uma formação para que essas pessoas tivessem acesso à melhor situação de vida. Decorridos muitos anos, ainda não existiam leis que protegiam negros e negras. Aí sim surgiu a Lei Afonso Arinos. Embora, obviamente, ela não tenha resolvido o problema, ela já melhorou a condição, uma vez que ela traz em seu bojo, entre outros artigos, a definição de crimes resultantes de preconceitos de raça e de cor, embora tenha tipificado o racismo como mera contravenção penal. Só foi surgir uma lei que punisse mais severamente o racismo em 1989, a chamada Lei Caó. Ela traz em seu bojo, além de outros artigos, a determinação que define como crimes aqueles resultantes de preconceito de raça e de cor. Aí sim, esboçou-se uma lei que tentou, de alguma maneira, impedir, tipificando os crimes de racismo. Mas esses crimes ainda existem. Nossa população ainda sofre com racismo. Nossa população ainda sofre com a injúria racial. Ainda existem pessoas que tentam recusar ou impedir o acesso de pessoas negras e negros em seus estabelecimentos, que tentam impedir a entrada de um negro ou de uma negra nos shoppings. Basta ver nos nossos jornais, diuturnamente são registrados atos de racismo. Diuturnamente nós vemos referências negativas a negros e negras. É estranho perceber que até na nossa fala cotidiana, impensadamente, muitas vezes nós usamos palavras sem nos darmos contas do tamanho do preconceito que essas palavras carregam. Coisa de negro, sexta-feira negra, humor negro, macaca de auditório. Por que coisa de negro? Coisa de negro é coisa boa. Negros e negras são indivíduos com a mesma capacidade
com a mesma condição de qualquer outra pessoa. A pele que nos reveste não pode nos distinguir em sentido negativo. Prestem bastante atenção, macaca de auditório. Este termo foi empregado referindo-se às empregadas que iam para os auditórios das rádios, onde elas aplaudiam seus ídolos. E aí eram chamadas de macacas de auditório, uma referência cruel à cor da pele. Mais do que isso, o termo doméstica, empregada doméstica. Por que doméstica? Não somos animais, né? Nós somos auxiliares do lar, secretárias do lar, somos pessoas que produzimos, que trabalhamos. Não merecemos o mesmo nome que se dá a um animal doméstico. E as pessoas usam esses termos sem se darem conta que são termos ofensivos, que são termos pejorativos. Por isso que eu volto à minha fala inicial. Abolição da escravatura, abolir os escravizados. Libertar os escravizados é dar-lhes condições de vida, condições de cidadania, de respeito, acesso à escola, acesso à saúde de qualidade, liberdade de ir e vir, respeito à sua cultura, às tradições religiosas. Nós somos parte desse povo. O Brasil é um país multirracial, plurirracial, multiétnico, de diversas tradições. E dentre essas tradições estão as tradições dos povos de religião de matriz africana. Está a língua que nós falamos, que tem muitas palavras originárias das línguas faladas no continente africano. Nós precisamos entender que a abolição se faz todo dia, quando se respeita um povo, quando se acolhe um povo, quando olha para aquela pessoa que está diante de você, colocando-a em situação de igualdade e não de subalternidade. Que nós saibamos reconhecer o valor dos nossos ancestrais, o valor da história, que nós saibamos entender que somos todos um só povo, o povo brasileiro. Muito obrigada.